Te convidar a mais um, assim está escrito na Bíblia, que encontra-se no livro de Provérbios capítulo 13, a partir do versículo 3, que vai nos ensinar a palavra do Senhor para termos o cuidado de vigiarmos ao falar, né? Ao abrirmos a nossa boca, temos que saber o que e com quem vamos falar, né? Diz a palavra do Senhor: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então veja bem que a palavra do Senhor aqui ela é bem clara para mim e para você, para termos o cuidado, né? Quando quisermos abrir os nossos lábios, abrir a nossa boca, né? Para termos o cuidado do que vai ser falado, de quem vai ser falado, o que vai ser falado, com quem vai ser falado, né? Mas o que guarda a boca conserva a sua alma. Então, se queremos conservar a nossa alma, né, em paz, em alegria, se quisermos conservar nossa alma sem angústias, sem tristezas, temos que ter este cuidado que a palavra do Senhor nos orienta, nos ensina, né? Então, muitos por não meditar na palavra do Senhor, né? Muitos por não conhecer a palavra do Senhor, pagam alto preço, né? Muitos andam angustiados, perturbados e não sabem muitas das vezes o porquê, né? Vivem a pedir oração daqui, oração dali, né? Mas o problema sempre insiste em voltar, ou o problema muitas das vezes permanece, né? Por quê? Porque não adianta a pessoa ela pedir oração, né? E ela permanecer nas mesmas práticas. Como eu sempre falo, se nada mudar, nada mudará, né? Então, se eu quero ser livre daquilo que está me causando dor, sofrimento, angústia, né, e temor, eu tenho que me examinar. Você tem que se examinar. Você tem que parar de fazer aquilo que está causando, né, a perturbação mental, a angústia no coração, a angústia na alma. Porque a palavra do Senhor ela é bem clara para mim e para você. O que guarda a boca conserva a sua alma. Temos que ter muito cuidado ao falar, com quem falar, né? Aonde falar, o que falar. E diz, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, os que vivem, né, falando, tem pessoas que não podem ficar com a boca calada 1 minuto. Não pode ficar em silêncio 1 minuto, que já tem uma agonia, dá uma agonia e ela procura alguém para estar badalando. Hora ou outra vai sair alguma coisa que não era para ter saído. Hora ou outra, né, ela vai ouvir algo que não era para ter ouvido, né? Então é conselho do Senhor para mim e para a sua vida nesse dia de hoje. A palavra do Senhor ainda no livro de Provérbios diz que Provérbios capítulo 16, o versículo 18, o último versículo do capítulo 17 de Provérbios, diz: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então veja bem, até o insensato, até aquele que não tem sabedoria alguma, né? Até aquele que muitos olha e diz que o que ele não dá crédito ao que aquela pessoa fala, né? Por ele não ter sabedoria alguma, né? Então, até essa pessoa passará por sábia. Então, veja a importância. Porque a palavra do Senhor fala lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para cada coisa, né? Debaixo do céu. Então, há um tempo determinado para cada coisa, né? Aqui, e ele continua falando que há o tempo de falar, há o tempo de ficar calado, há o tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Há um tempo para cada coisa. Ninguém vive sofrendo direto, vive não. Ninguém vive também alegre, direto, sorrindo, não. Então, é o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Que temos que nos vigiarmos, né? Temos que respeitar esses tempos, há o tempo de falar, há o tempo de ficar calado, né? Então, temos que respeitar, e quando a gente não respeita, aí vira uma bagunça, e quem paga preço somos nós mesmos, por tão somente conhecermos muitas das vezes a palavra do Senhor, mas não obedecemos a palavra. Então, por não obedecer, pagamos alto preço, né? Enquanto estamos aqui nessa terra e também depois que a gente partir dessa terra, né? Pois estamos aqui apenas de passagem.
Então, ele falou, né? Ele falou no livro de Provérbios, livro de Provérbios 17, 28, que até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Até aquele que não tem nenhuma sabedoria, mas se por ele respeitar o momento, né, de silêncio, de não falar, ele passará por sábio, mais sábio do que aqueles que dizem, e até muitas das vezes que têm sabedoria, mas não são sábios naquele momento certo. A palavra do Senhor fala aqui no livro de Mateus 12, capítulo 12, o versículo 36. Vai nos ensinar a palavra do Senhor, que diz: digo-vos que de toda palavra frívola, inútil, digo-vos que de toda palavra inútil que proferirem, que falarem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Então veja bem a importância, né? Se a palavra do Senhor nos ensina, né, que é um tempo determinado para cada coisa, então eu tenho que saber administrar o meu tempo. Eu tenho que saber administrar o tempo de cada coisa, né? Tempo para a minha vida, tempo para me cuidar. Você tem que ter tempo para você se cuidar, tempo para você. Tempo de estar com a família, tempo para trabalhar, tempo de adorar a Deus, né? Ninguém vive o dia inteiro só Deus, servindo só a Deus. Não, temos que separar esse tempo, né? Então, quando a gente não obedece esse tempo, paga preço, né? A vida vira uma bagunça. Por quê? Porque é um tempo determinado. Se você dedica o seu tempo só em uma coisa só, vai faltar tempo para dedicar-se a outra coisa, né? Aí ele diz, ó, digo-vos que de toda palavra frívola, inútil, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então veja bem que de toda palavra inútil que alguém falar, né? Seja falar mal de alguém, entende? Sim ou não? Seja usar o seu tempo para estar jogando conversa fora, né? Então, a palavra do Senhor fala que prestará conta no dia do juízo, né? Chegará o tempo e o momento em que tudo que a gente faz aqui nessa terra não vai ficar por aquilo mesmo. Aparentemente fica por aquilo mesmo, né? Mas não podemos nos enganar nem nos iludir com isso, porque chegará o tempo e momento da prestação de conta para o meu e o teu Criador. Então é necessário, não sei se você que está aí, qual tem sido as tuas atitudes nas tuas palavras, se você tem vigiado nas tuas palavras, se você tem vigiado com quem, o que você conversa, aonde você conversa, né? A palavra do Senhor está nos mostrando que no dia do juízo vamos prestar contas de Deus até das nossas palavras. No 37 ele diz, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então veja a importância de sabermos, né, administrar as nossas palavras, saber o que vai falar, com quem vai falar, aonde vai falar, sobre o que vai falar, né? Porque muitas das vezes o fulano não ouviu, Deus ouviu. Muitas das vezes o fulano não estava ali presente. Deus está presente, esqueceu que Ele é onisciente, sabe de tudo e todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. É onipotente, Deus é uma bomba de poder. É uma potência só de poder. Então, esse Deus, Ele é poderoso, sim, para quando for naquele grande dia, me livrar e te livrar. Mas também Ele é poderoso também, porque Ele é o juiz justo. Entende? Sim ou não? Ele é o juiz justo. Ele não tem culpado por inocente, nem inocenteia culpado. Para Deus é assim. Tá errado e pronto, acabou. Entendeu? Tá certo, ele vai lá e batalha por aquela pessoa até o fim. Entendeu? Ele é justo. O nome dele é juiz justo. Jesus, o nosso advogado fiel. Aquele que luta as minhas e as tuas causas, a favor das minhas e das tuas causas. Então é necessário nos policiarmos, né, com as nossas palavras. Muitas das vezes é necessário termos o cuidado, né, do que vai falar, com quem vai falar, para que depois não venha preço pagar. Depois não sabe o porquê está perturbado,
Por que de tanta luta, de tanta angústia, de tanta tristeza, né? A palavra do Senhor fala que até o tolo passa-se por sábio, até aquele que não sabe de nada. Mas quando ele sabe usar a língua, quando ele respeita o tempo do silêncio, o tempo de falar, ele passa por sábio, né? E a palavra do Senhor Jesus nos ensinou também em Provérbios, né? Que a gente tem que ter o cuidado para não estarmos falando palavras tolas, né? Até nisso, até nas nossas palavras, temos que ter cuidado. Então, quem vai ser abençoado é aqueles que obedecem, e os que desobedecem não são abençoados, né? Então, cabe a mim e a você sabermos como usarmos as nossas palavras, né? Eu costumo falar que tempo é precioso. Tempo, para mim, confiança é algo muito precioso, né? Tempo e confiança é algo muito precioso, porque o tempo passa e não volta. Confiança é algo muito sério. Só alguém muito digno da sua confiança, porque muitas das vezes você confia, você fala algo para a pessoa, muitas das vezes você conversa, às vezes você faz até um teste para com a pessoa. Às vezes você faz até um teste, você conversa algo com aquela pessoa só para ver o caráter dela, se ela vai contar, o que ela vai fazer, né? Então, é necessário termos este cuidado para que depois não estejamos angustiados, pois assim nos ensinou a palavra do Senhor. Amém?